Afinal, eu posso administrar drogas vasoativas em um acesso venoso periférico? Fala enfermagem, eu tenho certeza que já te contaram que não pode, sob hipótese alguma, administrar drogas vasoativas como adrenalina ou noradrenalina ou dobutamina ou dopamina em acesso venoso periférico, apenas em acesso venoso central. Mas se eu te falar que isso não é 100% de verdade? Ficou curioso para saber? Então, se você quer saber se pode ou se não pode, em quais situações pode administrar drogas vasoativas no acesso venoso periférico, fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu sou Rivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Você já ouviu falar que drogas vasoativas só é feito em acesso venoso central? Ok, e isso não é uma informação errada. Se vai ser feito o uso de drogas vasoativas, como por exemplo adrenalina, noradrenalina, dopamina, o ideal é que essas drogas sejam feitas em um acesso venoso central. Isso mesmo, isso é uma informação correta, veríssima, certíssima. Agora, para um paciente utilizar drogas vasoativas, muito provavelmente a gente está se tratando de um paciente grave. E esse paciente grave, se ele não fizer o uso da droga vasoativa de forma imediata, esse paciente pode não sobreviver. E ainda pensando nesse caso, o paciente ainda não tem um acesso venoso central. E aí, eu posso administrar no acesso venoso periférico ou não? Você já deve saber muito bem que acesso venoso periférico e drogas vasoativas não combinam muito bem, porque dependendo da dosagem da droga vasoativa e do local do acesso venoso periférico, pode causar necrose. Exatamente. Drogas como a noradrenalina, elas realizam vasoconstrição. Elas realizando vasoconstrição, elas acabam fechando os vasos mais periféricos, ocasionando ali necrose naquele local. Então, Ivo, não posso administrar drogas vasoativas em acesso venoso periférico? A resposta é depende. Depende da droga, depende do paciente e depende do local. De maneira geral, eu vou te falar aqui em quais situações você pode sim administrar drogas vasoativas em acesso venoso periférico. Então, já estou adiantando. Pode sim? Pode. Mas fique bem claro, esse acesso venoso periférico em uso contínuo de drogas vasoativas, ela é de forma temporária, enquanto você está ligando ou enviando solicitação para o cirurgião geral vir pegar o acesso venoso central. Quando vier com acesso venoso central, a droga vasoativa que estava ali sendo infundida no acesso venoso periférico, ela deve ser administrada agora no acesso venoso central. Beleza, Ivo. Em quais situações a gente deve administrar drogas vasoativas em acesso venoso periférico? Bom, que fique muito claro que é uma situação de emergência e que essa droga está ali enquanto providencia um acesso venoso central e não de forma permanente. Entendido isso? Beleza. Entendido isso, vamos agora aos critérios para utilizar drogas vasoativas em acesso venoso periférico. Um estudo publicado no Journal of Critical Care, você percebe que o meu inglês é excelente, e ele estudou exatamente os eventos adversos de extravasamento, de necrose, de acesso venoso periférico em uso de drogas vasoativas. Eles encontraram que os acessos venosos periféricos que tiveram extravasamento em uso de drogas vasoativas era um acesso venoso periférico que era distal à região da fossa cubital, ou seja, eram acessos mais distais. Estamos falando aqui, por exemplo, da parte dorsal da mão. Dessa forma já fica o primeiro aprendizado, que é acesso venoso periférico que vai fazer uso de drogas vasoativas deve ser realizado em veias calibrosas, como por exemplo a veia cefálica, a veia basílica, a veia intermediária da fossa cubital. Essas veias mais calibrosas, elas podem sim ali serem infundidas drogas vasoativas. E esse mesmo estudo concluiu que dificilmente haverá extravasamento ou outra complicação em um tempo inferior a 2 horas. E aí os critérios para realizar acesso venoso periférico e uso de drogas vasoativas. Quais serão? Primeiro, o diâmetro dessa veia tem que ser superior a 4 milímetros. E como é que eu vou saber o diâmetro de uma veia? Como é que eu vou saber? Primeiro, 4 milímetros é uma veia calibrosa. Então, as veias aqui da fossa cubital, as veias do braço, elas têm esse diâmetro. Mas você pode fazer uma punção guiada por uma ultrassonografia. E enfermeiro pode fazer isso? É claro que pode. Enfermeiro pode realizar a punção por ultrassom. Enfermeiro pode sim fazer isso. Mas eu sei que ultrassom e enfermagem não é uma realidade disponível em todo o país. Mas eu já deixo logo a deixa. Você, enfermeiro, você deve dominar
ultrassom. Beleza? Show de bola. Então, a veia tem que ter ali no mínimo 4 milímetros de diâmetro. Outro cuidado que devemos ter é que a monitorização da pressão arterial, o manguito da pressão arterial, ele deve ser colocado no lado oposto ao acesso venoso periférico. Ou seja, se o acesso venoso periférico está no membro superior esquerdo, a monitorização, o manguito da pressão arterial, vão colocar no lado direito. Exatamente. Por quê? Porque o manguito da pressão arterial, vez ou outra, ele vai comprimir a artéria e as veias. Comprimindo a artéria e veia, ele vai acabar concentrando naquele local drogas vasoativas e aí pode gerar lesão. Por esse motivo, eu sempre devo colocar o manguito no lado oposto. O acesso que eu devo pegar ali é no mínimo um acesso 20 ou um acesso 18. Deve ser um acesso calibroso. Eu não posso pegar um 22 ou 24, porque são acessos muito fininhos, de calibre muito pequeno. Então, acesso venoso periférico, vai fazer uso de droga vasoativa, está com acesso 24, troque esse acesso para no mínimo um 20, um 18, um 16, tá certo? Pense, um catéter calibroso em uma veia calibrosa. Vai administrar o medicamento, certifique-se de que o catéter está no local correto. Então, puxe um pouquinho de sangue para saber se esse catéter está de fato na veia e não saiu do local. É necessário avaliar o catéter a cada 2 horas para saber se ele está no local e se não está ali tendo algum extravasamento ou necrose. Por isso é muito importante também que esse catéter seja coberto por um filme transparente, por um adesivo transparente, para que a gente possa observar ali o sítio de inserção. Porque se você está fazendo uso de uma droga vasoativa e está cheio de esparadrapo envolvendo o acesso venoso periférico, como é que você vai avaliar? Às vezes a gente vai descobrir uma infiltração depois que ela está avançada exatamente por isso, porque nós não estamos observando o sítio de inserção. Se extravasar, comunique a equipe para realizar o tratamento. E qual o tratamento? Vou falar no final desse vídeo, o tratamento caso extravase. E a duração máxima? Esse catéter não pode ultrapassar 72 horas. Após 72 horas, no máximo, ele deve ser trocado. Mas, lembrando que esse catéter deve ficar naquele local até chegar o acesso venoso central, até chegar o cirurgião e providencia ali o acesso venoso central, certo? Esses são os critérios que a gente deve utilizar para utilizar drogas vasoativas em um acesso venoso periférico. Aquele acesso venoso periférico é realizado, por exemplo, na parte dorsal da mão, onde as veias não são tão calibrosas assim. E tem um catéter muito pequeno, 24, por exemplo, você não vai poder administrar assim. O ideal é que você pegue um catéter calibroso em uma veia calibrosa, certo? Show de bola. E mantenha os outros cuidados que eu falei aqui, tudo bem? Ivo, e se extravasar, o que a gente vai fazer? Pois bem, primeiro você precisa entender que o extravasamento, ele é classificado em 4 graus. Sim, existe 4 graus de extravasamento. Eu vou colocar agora na tela uma tabela da classificação do extravasamento, tá certo? Então, os graus variam de 0 a 4. Nós vamos avaliar 3 aspectos na extravasamento: a pele, o edema e a dor. No grau 0 não tem nenhum sintoma, não tem nenhum extravasamento. No grau 1, a pele ela vai estar descolorida ou fria ao toque. E a gente vai ter edema menor que 1 polegada em qualquer direção, com ou sem presença de dor. No grau 2, a gente mantém a pele descolorida ou fria ao toque, só que a diferença é que o edema aumentou, é de 1 a 6 polegadas. E a dor permanece, com ou sem dor, pode estar presente ou ausente. A diferença é o edema que está maior. No grau 3, a pele agora não vai estar descolorida ou fria, ela vai estar descascada e uma pele translúcida. O edema é um edema bruto, ou seja, ele é maior que 6 polegadas, e aí a dor já é uma dor leve ou moderada, e tem uma possível dormência. Até o grau 2, por exemplo, ele pode ou não ter dor. No grau 3, além de ser um edema maior que 6 polegadas, a dor está presente. E no grau 4, o que vai mudar? A pele ela vai estar descascada e também pode estar com vazamento, ou seja, o medicamento vai estar vazando pela pele. O edema permanece um edema maior que 6 polegadas em qualquer direção, ou um edema profundo, e a dor é uma dor moderada a intensa. Muito bem, essa é a classificação do extravasamento. Ivo, e quais são aqueles pacientes que têm o maior risco de ocasionar um extravasamento em uso de drogas vasoativas em um catéter venoso periférico? Muito bem, paciente que é hipertenso, diabético,
que tem arteriosclerose, doença vascular periférica, estado mental alterado, neuropatia periférica e extremos de idade, paciente muito idoso e paciente muito pequeno, né, recém-nascidos. E alguns fatores estão relacionados à infusão, como por exemplo, o tempo de infusão, a concentração da droga que está sendo infundida, a taxa de infusão, quantas gotas por minuto, quantas ml hora está sendo infundida naquele momento, a localização e o tamanho do acesso venoso periférico também influencia nisso, e as doses máximas recomendadas, como por exemplo, adrenalina e noradrenalina, a dose máxima a ser administrada são 25 microgramas por minuto. Maior que isso já tem um risco muito grande de extravasamento. E também depende do profissional, exatamente do profissional de enfermagem, a qualidade que ele funcionou aquele acesso venoso periférico, a qualidade do catéter, a cobertura que vai ficar ali, se é uma membrana transparente ou não, a sua avaliação clínica, então tudo isso influencia na tomada de decisão. Ivo, e em casos de extravasamento, o que é que a gente vai fazer? Muito bem, você vai fazer 6 passos, exatamente, 6 passos para tratar o extravasamento. Primeiro passo é interromper imediatamente a infusão. Ora, se a infusão de droga vasoativa que está causando aquele extravasamento, o primeiro passo é interromper. Interrompa o medicamento. O segundo passo é aspirar o medicamento, porque o medicamento está ali na multivia, no polifix. Então, para que esse medicamento não cause mais dano, você vai aspirar e depois realizar uma lavagem do acesso. Terceiro passo, delimitar e documentar a extensão do acesso. Você vai pegar um pincel, marcar ali onde é que está aquele extravasamento e documentar na evolução de enfermagem, na anotação de enfermagem, o que é que está acontecendo. E o quarto passo? O quarto passo, você vai pegar um medicamento chamado fentolamina. Você vai pegar 2 ampolas da fentolamina. A fentolamina ela tem uma concentração de 5 miligramas em cada ampola. Você vai pegar uma soro fisiológico, vai colocar 5 ml em uma ampola, 5 ml em outra ampola e vai aspirar os dois de forma que você tem 10 ml. O que é que você vai fazer com essas 10 ml de fentolamina? Muito bem, você vai pegar ela, vai pegar uma agulha de calibre 25 ou 27 e vai administrar nas bordas da lesão. Exatamente. Você vai colocar ali em 5 pontos diferentes na ferida mesmo, certo? Na ferida mesmo. Qual é o efeito dela? Ela tem um efeito reverso às drogas vasoativas, ou seja, ela vai realizar uma vasodilatação. Então, na ferida mesmo, com a agulha, você vai pegar em 5 pontos diferentes e administrar. Se tiver pasta de nitroglicerina, você também pode aplicar na lesão. Desta forma, você vai tratar o extravasamento. Entendeu? Então, drogas vasoativas em acesso venoso periférico pode, até pode, se tiver esses cuidados. E de forma provisória, enquanto espera um acesso venoso central. Gostou desse vídeo? Se você tiver gostado desse vídeo, esse vídeo te agregou em algum momento, em alguma informação, vou pedir para você sentar o dedo no like e se inscrever no canal. Se inscreva no canal para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem. Foi um prazer ter vocês mais uma vez em um vídeo. Eu sou Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Valeu!